Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar falando assim, uma coisa muito que os pais estavam me pedindo muito, sobre lição de casa. Como que eu ajudei meus filhos a fazer lição de casa? Então, a lição de casa não precisa ser um drama, mas por muitos anos foi um drama aqui na minha casa. Então, assim, eu tentava de todas as maneiras a fazer com que a lição de casa não fosse tão difícil. Então, por muito tempo eu tentei fazer horas diferentes, com reforços diferentes, para ver se a lição de casa não era tão difícil. Tentei fazer também quando era junto com a terapeuta e nada deu resultado. Tudo estava sendo assim, cada vez mais difícil, né? Então, por exemplo, tentei fazer assim, logo que chegava de casa, então ele vai comer e já ia fazer o homework, né? Aí, aqui, se ele completasse, era só ir fechando, né? E daí, depois que ele fizesse isso, ele poderia ganhar as coisas que ele mais gostava. Ele gostava muito de ver TV, ele gostava muito de brincar com os brinquedos dele, e Lego, sempre foi uma coisa muito favorita dele, Lego. Então, ele poderia ganhar isso de recompensa quando ele fizesse a lição. Mas sempre foi muito complicado para mim a lição de casa, né? Era uma choradeira, jogava as coisas no chão, não queria fazer, chorava. Eu falei, bom, a lição não pode ser essa tortura. E eu via que ele tinha muita dificuldade. E não é o meu trabalho ensinar. Eu sei que o filho é meu, mas não é o meu trabalho ensinar. Eu não sou professora. Tem muitas mães que são e aí conseguem, mas eu não. Principalmente que eu estou num outro país e eles ensinam de outra maneira. Então, o meu medo era ensinar errado para ele. Então, eu não ensinava, né? Eu tinha muita dificuldade, como tenho até hoje, para poder ensinar acadêmicos para ele. Então, assim, trabalho nosso, o que é? Trabalho de mãe é educar, alimentar, ensinar princípios, ensinar a ser uma pessoa honesta, ensinar a criança como ela deve agir em todas as situações, ensinar ela a evoluir, superar todas as dificuldades que ela tem. Então, eu já tinha muito, agora ensinar acadêmico, não dava. Então, no começo, aquela choradeira, tudo, eu sempre escrevia, né, no caderno, perguntando, ele tá conseguindo fazer? Porque aqui em casa não consegue. A lição 2, como que ele faz na escola? Ele tá recebendo alguma ajuda para conseguir fazer sozinho? Quantos por cento ele faz independente? Quantos por cento ele faz de ajuda? Porque aqui não tá fazendo. Então, foi se tornando um problema cada vez que era lição de casa. E quando as terapeutas estão em casa, né, depois que as terapeutas vinham para fazer terapia com ele, o terapeuta não pode ensinar também, porque eles não são professores. Então, o que eles podem fazer? Fazer a criança ficar sentada, fazer a criança tentar fazer aquela lição por mais tempo e escrever também bilhete para a professora e mostrar também onde a criança estava tendo dificuldade e onde ela precisava de reforço. E aí, sempre foi aquela tortura e eu sempre pensando, oh, meu Deus, me dá uma luz, eu preciso ajudar essa criança. Não pode ser um estresse. Para mim estava causando um estresse de ver que meu filho não estava conseguindo fazer lição de casa, e aquele momento de fazer lição de casa estava sendo um estresse para mim também. Eu tinha que me controlar muito, eu tinha que ser muito calma para poder ensinar e para poder lidar com tudo aquilo, mas tinha alguma coisa errada. Aí ele assistindo a televisão, foi aí que eu me deparei a um desenho. Eu não sei se existe esse desenho até hoje, senão vocês podem ver no YouTube. Era um desenho de um ursinho amarelo da Disney e que se chamava Special Agent Oso, né? O que ele ensinava? Então, ele ensinava para as crianças tarefas que as crianças tinham dificuldade em fazer, e ele ensinava como? Ele ensinava em tentativas, eram 3 tentativas, ensinava em tentativas, ensinava passo por passo como a criança tinha que fazer. E depois que a criança fizesse aquilo, tinha um reforço positivo. O que era? Era que a criança completou a tarefa e soltava um monte de fogos de artifício. Eu falei, isso daí vai salvar a minha vida? Então, o que eu fiz? Na época, como eu não sabia, não tinha visual daquilo, eu assistia o desenho todinho
pelo iPad, então, e aí eu ia dando os prints das fotos do filme, dos passos certinho para eu montar um apoio visual para ele, e vou mostrar para vocês como que ficou e como que isso eu usei. Depois eu deixo no final para vocês verem. Então, ficou muito interessante. Então, é assim, ó. É essa carinha que fala, tem até o reloginho, eu comprei um relógio para ele, que ela fala pelo um relógio, ela fala, a criança, eu dava na mãozinha dele o relógio, falava ali também para conseguir a tarefa e saber como é que tinha que fazer. Então, ela vai dar o tempo, então conta tempo e a contagem regressiva que a criança tem aquele período para poder fazer. Então, eu fiz vários boards. Então, como que é a história? Tá vendo? Fui tirando print. Então, ela, né, é um alerta. Ela chama em alerta. Então, ela chama o agente osso para ensinar a criança. Então, vem aqui essa borboletinha e ela acha no mundo, né, no planeta Terra, qual é a criança que tá com dificuldade. Então, aí, o que que eu fiz? Pus a foto de casa. Então, ela falava e aqui no apartamento tinha uma criança que estava com problema. Então, qual que era? Ela vinha falar e falava que essa criança tinha uma assignment, uma tarefa para fazer. Então, essa criança, ela tinha 3 tentativas para poder fazer e cumprir essa tarefa. São 3 passos, né? Então, eu desenvolvi com ele os 3 passos que ele tinha que fazer. E tem a musiquinha também. Colocava a musiquinha. E daí, 3 Special Steps. Então, tem os 3 passos especiais para a criança desenvolver. Então, depois que ele fazia, eu olhava se o primeiro passo tinha sido completado, check, checava. O segundo passo, check também. E o terceiro passo, check também. E depois que ele completava, assignment complete. Tá vendo os fogos de artifício? Eram os fogos de artifício. E aí, a criança ganhava um reforço positivo. O que que era? Uma medalha digital. Olha, a carinha do Lucas eu coloquei e a carinha do Rafa também, que ele também ganhava quando fazia as tarefas. E aí, quais eram as tarefas que eu colocava? Isso daqui você pode tirar, tá? Você põe o que você quiser. Então, vamos supor que tudo que eu precisava fazer, que eram as tarefas mais difíceis, eu usava esse quadro e colocava que ele tinha somente 3 passos para fazer a tarefa. E ele tinha que fazer e cumprir. Aí eu cantava aquele outro todo. Então, o que que eu coloquei? Eram as coisas que davam mais dificuldade para mim, que eu tinha mais dificuldade. O que que era? Na hora de comer. Então, era na hora da comida, ele ficava quase 2 horas para comer. Então, eu falava assim, 3 special steps, eu falava tudo de novo. Aí ele ganhava a medalha de ter comido. Ganhava a medalha de dormir certinho, sem ficar levantando e no horário que eu falava. Ganhava a medalha também de tomar o banho, porque chega na hora do banho, é um tal de ficar pedindo, vem, tá na hora, e não sei o que, mais 5 minutos. Fazer a lição de casa. Essa foi a que eu mais usei. Essa foi a que eu desenvolvi tudo, mas depois que ele gostou e ele criou o hábito da gente usar essa brincadeira para ele fazer a lição, aí eu usei para tudo, tá? Mas primeiro foi só para lição de casa mesmo. Então é muito legal vocês pegarem esse desenhinho, mesmo que hoje em dia a criança de vocês não assista isso, esse desenho não tenha mais na Disney, vocês achem no YouTube o desenhinho e começa a pôr para a criança ver, porque primeiro ela tem que estar familiarizada com aquilo. Ela estando familiarizada com aquilo, vocês vão conseguir por passo fazer com que a criança ganhe. Então, o que foi legal? Que usou contagem regressiva, que ele tinha prazo para terminar, deu o reforço positivo depois dele completar essa tarefa e começou a fazer também com que a criança não ficasse aquela dificuldade para sentar na mesa para poder fazer. Então, era uma coisa mais divertida. Então, sempre que tinha lição de casa, ele mesmo já pegava essa pasta, já botava o reloginho, já queria brincar e a gente brincava bastante. E eu também dava uma relaxada, porque era gostoso realmente. E aí, depois a gente entrava na lição de casa. E daí, como é que eu fiz quando eu percebia que ele não conseguia fazer? A mesma coisa. Não forçava ele fazer aquilo que ele não sabia, ele fazia do jeito que ele
que ele entendia, não ficava apagando e corrigindo toda hora, só quando eu via que era por falta de atenção, aí eu falava assim, ó, faz de novo, e apagava com carinho para ele fazer de novo. Mas quando eu via realmente que ele não sabia, que ele tinha dificuldade, eu, no rodapé da página, eu escrevia para a professora, teve dificuldade nessa parte, demorou mais do que 15 minutos para completar isso, desculpa, e estava tendo dificuldade muito na matemática, ou no inglês, ou na subtração, entendeu? Então, sempre usei isso. Então, a partir disso que eu desenvolvi isso, a lição de casa parou de ser um drama em casa e começou a ser divertido. E ele tem isso aguardado até hoje, e de vez em quando ele vê o desenho e pede para mim, fala, mãe, lembra quando você fazia isso, quando eu era não sei que idade? Então, até quanto tempo eu usei? Até quanto precisou? Que eu me recordo, eu usei os primeiros anos, até a 3ª série, depois não precisei mais usar. Mas foi divertido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, eu espero que ajude vocês a fazer a lição de casa sem ser um drama. Um beijo, até a próxima.